Olá, pessoal! Aqui é a Prof. Laís, da disciplina de Sociologia, e nesse vídeo a gente vai trabalhar com o tema democracia. Bom, vamos iniciar compreendendo como que esse termo democracia e essa forma de governo, ela se inicia. Ela iniciou ali na Grécia Antiga, no período clássico, do século V a.C. Então, não sei se vocês têm isso em mente, mas na Grécia, os cidadãos, eles se reuniam em um determinado local para discutir, sobre a polis, que é sobre a cidade grega. Então, todos os cidadãos, eles participavam diretamente sobre qualquer decisão que se referia à questão política da polis. E, nesse sentido, o conceito que melhor define essa forma de organização da Grécia é a democracia direta, porque seria um sistema político no qual os cidadãos eles participam diretamente e não se admite a existência de representantes. Então, nesse período, se compreende que existia uma democracia, ou seja, um governo do povo, que é o que define o termo democracia, era muito plena nessa época, por conta desse acesso e dessa possibilidade dos cidadãos opinarem sobre os assuntos que se referiam à organização da cidade diretamente, não a partir de uma mediação de representantes. Mas a gente precisa ter em mente e problematizar esse conceito de cidadão. Quem era considerado cidadão nesse período? Será que era todo mundo? Não, quem era considerado era apenas os homens livres. Então, as mulheres, os escravizados e os estrangeiros, eles estavam totalmente excluídos de participar dessas reuniões e de tomar qualquer decisão referente à organização política da cidade da Grécia. Então, essa democracia plena, ela não é totalmente plena, pensando e levando em consideração a limitação desse conceito de cidadão. Ao longo do tempo, as sociedades elas foram se tornando mais complexas, As cidades elas foram aumentando a população e conforme isso foi ocorrendo historicamente, não foi mais possível existir essa forma de governo de democracia direta, Uma vez que não dava para a gente reunir toda a população para discutir. Imagine a bagunça que ia acontecer. Então, vamos pensar quais são as características que definem a nossa democracia contemporânea. Primeiro é entender, então, que ela não acontece de forma direta, mas ela é representativa. Ou seja, aqueles que obtêm uma quantidade de votos necessárias, elas assumem o governo ou o cargo político correspondente a qual se candidataram. Além disso, eles devem ter poder suficiente para eleger ou governar e impor as suas decisões, até que sejam substituídas numa próxima eleição. Outra característica é a ideia de competitividade, por conta de que nessa candidatura existe vários grupos com propostas políticas e ideologias diferentes uma da outra. Então, há essa competitividade. Precisa disso para que nós, como cidadãos, a gente tenha várias possibilidades para pensar qual interesse ou qual projeto de sociedade confere com o interesse de cada cidadão. Outra característica é a igualdade política, no sentido de que todo cidadão, à medida que ele tem a idade específica para participar da eleição, e poder votar, ele tem o mesmo peso no seu voto. Então,
vamos tentar dar um conceito para esse conceito de democracia. O economista Giuseppe, eu não vou nem querer pronunciar o sobrenome dele, por conta de que eu sou péssima em inglês, já falei para vocês. Então, esse economista, ele foi o melhor que conseguiu, assim, resumir e incluir todas essas características num conceito de democracia, que é o seguinte: o método democrático é aquele institucional para se chegar a decisões políticas em que os cidadãos eles adquirem o poder de decisão através de uma luta competitiva pelos votos da população. Então, tenham em mente esse conceito de democracia. Além desse conceito, existe o conceito de poliarquia, que é de um cientista político chamado Robert Dahl, que viveu ali entre os anos de 1915 a 2014. E ele vai trabalhar com esse conceito de poliarquia ao invés de democracia, porque ele vai defender a ideia de que, pensando nos países ocidentais, é preferível usar esse conceito de poliarquia, porque define melhor a democracia que de fato existe na prática desses países. Então, esse conceito significa, se remete próximo ao conceito de democracia, que seria o governo de muitos, e que também tem o direito de oposição e de participação, e que define, segundo esse autor, o regime político atual. E aí, para a gente concluir essa ideia de pensar a democracia, e esse termo que ele usa, ele vai elencar alguns requisitos, para a gente dominar as formas de governo que se encaixam com a poliarquia, que seriam os seguintes. Primeiro, os políticos, eles são encarregados pelas decisões governamentais. As eleições, elas devem ocorrer de forma periódica, em baixo nível de coerção sobre os votantes, a universalização do direito de votar e de ser votado, a liberdade de expressão sobre assuntos políticos, as fontes alternativas de informação e o direito livre à associação e de formação de partidos independentes do governo. Então, são esses os pré-requisitos da poliarquia. E nossa aula fica por aqui. Bom estudo para vocês e abraço!